O cartão pousou no centro da mesa como quem deposita um veredito. A luz pendurada sobre o jantar devolveu ao metal do cartão um brilho frio, quase cirúrgico. O resto da sala, as velas, o bolo, os olhares de família, recuou até virar um cenário periférico. Fun Yu-cheng esticou a mão com a calma de quem faz uma proposta e já pratica a recusa no mesmo instante. Assine aqui, Xingyan. É o fim que eu posso te dar com elegância, disse ele, voz polida, olhos calculando. Um limite que resolve qualquer problema de imagem. Uma folha que encerra isso de uma vez. Ela olhou para o cartão como se fosse um objeto estranho demais para a própria casa. Por um segundo, imaginou o estampado em outdoors, em letras de neon. Comprável, resolvível, a humilhação moderna. O gesto era simples e ainda assim perturbador. Ele não pedia perdão, nem explicava, pagava. Como se não bastasse o ato de trair, o gesto seguinte fosse transformar a traição em mercadoria. Jiang Xingyan pousou a mão sobre a mesa. Seus dedos tocaram a borda do cartão. Sentiram o relevo do número, a lisura do plástico. Não tremia, mas havia uma tensão fina sobre a pele. Lembrou do forno de cerâmica que queimara suas primeiras coleções quando era jovem. Lembrou das noites sem dormir, desenhando sem dinheiro. Das promessas que fez para uma avó que sempre acreditara que as mãos dela criariam algo grande. As memórias não impediram a leitura do presente. Ali havia uma oferta, que não era oferta, era prisão com etiqueta de conforto. Não, ela disse, curta. A palavra caiu na sala como cortina. As palavras de Fun foram mais rápidas, menos ridículas, incredulidade, disfarce de humor, o velho argumento de que uma mulher aceitaria a segurança. Ele falou sobre reputação, sobre imagem, sobre o quão simples seria o acordo. Ela assinava e voltava a ser o que ele precisava que fosse. A plateia de família mordeu as línguas. A avó, Grandma, uma figura intrincada entre carinho e pressão social, fechou os lábios com a habilidade de quem sabe manter a casa inteira em ordem com um olhar. Prometo que vou trabalhar, disse Jiang, e a voz dela, ao contrário de qualquer coisa na sala, não oscilou. Não preciso do seu cartão, preciso de mim. Anunciar o divórcio não foi um tiro no escuro, foi uma lâmina limpa atravessando a perfeição montada de uma vida que não era mais dela. Ela assinou a papelada quando precisou. Foi claro, não seria comprada de volta. Entregou a assinatura final como quem lacra um capítulo. O cartão permaneceu sobre o prato, simbolizando tudo o que ele achava que controlava. Ela pegou sua bolsa, o broche de jade que a avó lhe deu, herança e lembrança, e saiu. No caminho da saída, respirou o ar que cheirava a perfume caro e vinho barato. Uma última olhada para a sala onde tantas festas foram encenadas. Um sopro de alívio e um nó de tristeza. A cerimônia do anúncio foi rápida. Ela saiu com poucas malas, mas com a cabeça pesada de decisões que não se desfazem. Quando deixou a casa do casal, o mundo continuou girando com a indiferença de sempre. Carros passaram, notas de telefone tocaram e a cidade não fez questão de abrandar. Para Jiang, aquele foi um começo que parecia uma queda. Recomeçar significava admitir vulnerabilidade, mas também reclamar espaço. E ela tinha planos. Se essa história está falando com você e quer acompanhar a virada, inscreva-se e fique comigo. A porta do escritório abriu com um som seco de vento contra vidro. O prédio da empresa, Fan Holdings, era uma torre envidraçada que refletia usuários e humores. No hall, a recepção redimensionava nomes. O logo no saguão lembrava que tudo ali funcionava por imaginação alheia, imagem, discurso, controle. Quando Jiang entrou como diretora de design novamente, cargo que ocupou antes do casamento virar um casulo, a recepção foi um campo minado de olhares. Alguns eram frios, outros falsamente calorosos, como se adaptassem a um roteiro. Colegas que antes a aplaudiam com sorrisos nos lançamentos, agora dividiam-se entre sussurros e sorrisos calculados. O rumor tem pernas mais rápidas que a verdade. Correu pelos corredores antes mesmo de o elevador chegar. Sumino estava lá, emergindo como uma ilha de elegância calculada. Se Fan era gestos largos, Su era microgestos. Um levantar de sobrancelha, um suspiro ensaiado, um vestido que dizia substituição sem precisar falar.
Elas se entreolharam como duas guardas em lados opostos de uma ponte, e o ar ficou mais denso. Su vinha com aliados à vista, um grupinho cujo riso era pontual e bem treinado. Estamos felizes por ter você de volta, disse Su com a voz que dizia o contrário. Zhang sorriu de um modo que cortava. Seu sarcasmo era uma armadura fina. Não bateu boca, não precisou. Apontou para a mesa do seu novo escritório. Um projeto grande os esperava, um desfile internacional com peças que saíam de suas mãos. Era aquilo que sabia fazer melhor, dar forma ao intangível. A sala, com paredes de vidro e um corredor que parecia uma passarela, oferecia a ela o palco que preferia, trabalho. Os primeiros dias foram um concerto de microagressões. Arquivos que sumiam e reapareciam com pequenas alterações. E-mails com sugestões maliciosas. Um fabricante que de repente não lembrava de ter enviado uma amostra. Depois, o sussurro evoluiu para ataque direto. Fotos tiradas fora de contexto, comentários maldosos sobre quid pro quo com o CEO, notas anônimas plantadas na mesa com frases ácidas. A imprensa começou a rondar onde havia fumaça, e no mundo moderno, testemunhas circulam mais rápido que promotores, há redes a serem alimentadas. Certa noite, após uma reunião em que apresentou cortes e protótipos com a paciência de quem sabe costurar reputações, colegas a convidaram para um KTV, uma saída para descontrair. Recusar era fisicamente possível, aceitar tinha uma vantagem estudada. Era a arena onde aliados viravam cúmplices, e rumores poderiam ser silenciados. Zhang pensou. Ser visível seria melhor do que desaparecer. Ela entrou no lugar com um sorriso contido. O KTV era neon e vidro, música alta que num primeiro contato dissimulava intenções. Garrafas circulavam, palavrões dançavam no ar. O que começou como uma tentativa de integração terminou com uma cena que dissolveu limites. Um executivo que, diante de todos, apelou ao corpo de uma mulher como troféu. Não foi a palavra assédio que entrou na sala. Foram as mãos que invadiram a distância. A gosma da humilhação escorreu lentamente por entre aplausos de salão. Alguém fez um vídeo. Sempre há alguém com um telefone pronto para transformar momentos em arquivos eternos. O que era risada virou cena editada em segundos. Slogans maldosos brotaram na timeline corporativa de mensagens internas, e em poucas horas o sindicato de boatos já havia feito seu julgamento. A mulher em questão fora a instigadora, sedutora, a culposa. O áudio foi cortado, a câmera apontou no ângulo que condena. Zhang resistiu, empurrou a mão, saiu do quarto com a cabeça erguida. Não houve aplausos para sua coragem, pelo contrário, o vídeo a entregou a uma narrativa pronta. No dia seguinte, a cidade corporativa estava repleta de rumores que pesavam tanto quanto chumbo. Ela se expôs, ela usou seu nome, imagine o CEO. Para o troféu da mídia, os detalhes são moldados para se encaixarem em padrões que vendem mais. Não haveria espaço para a sutileza da verdade. O vazamento do projeto ocorreu 2 dias depois. Um arquivo inteiro da coleção caiu na rede. Protótipos, croquis, planilhas com cronogramas, o layout de uma colaboração com uma grife estrangeira. Aparentemente, alguém havia tirado fotos do laboratório de design, alguém com acesso que poderia ser rastreado. O dedo apontou para Zhang com a elegância ampla de quem quer uma resposta pronta. Material comprometedor vazado, anunciou-se. E lá estava o nome dela, nas rodas de café, em conversas de elevador, em notas internas e em mensagens que serviam para destruir reputações. Fun manteve uma posição pública de neutralidade quase cirúrgica, delegou o assunto para compliance, expressou preocupação com a integridade do processo e insistiu que tudo fosse apurado. Privadamente, porém, deixou que a máquina do rumor andasse. Era conveniente para sua cadeira que a culpa recaísse sobre quem havia ousado reivindicar autonomia. Se a esposa que se tornara diretora de design podia ser desacreditada, o problema estava resolvido, sem que ele sujasse a própria imagem. A grandma chamou Zhang para casa naquela tarde. A avó tinha mais cicatrizes do que palavras, mas sabia quando a neta precisava ser ancorada. Sentadas na cozinha, com o ar de anzóis aquecidos pelo chá, grandma falou em murmúrios que cutucavam o peito da neta com memórias.
Você não é um cartão, minha filha, disse ela, apertando a mão de Jang com dedos que tinham visto fome e fartura. Quando eu tinha sua idade, quem achava que a gente ia chegar até aqui? Mas lembrança não paga as contas, nem faz a gente feliz. A sua felicidade não tem preço vendido em plástico. A conversa deu lugar a um silêncio confortável, seguido de um baque que ninguém esperava. Um telefonema anunciando que Yu Chang, o irmão de Jang, aquele que fora uma sombra da família, um nome menos falado, estava vindo. Se dariam como proteção ou complicação, ninguém sabia. Yu Chang apareceu com chuteiras de realidade e um passado que cheirava a dívida. Ele trazia notícias que não eram só palavras. Trouxeram uma mala com documentos antigos, um envelope marcado com selos de outra vida, fotos de um tempo em que nada ali parecia premeditado. Na madrugada em que os boatos atingiram o auge, Grandma desmaiou. Não foi um desmaio dramático, daqueles que pedem sirenes. Foi um colapso físico que denunciava o acúmulo de vergonha e tempo mal vivido. No hospital, as luzes eram brancas demais, os corredores exalavam aquela neutralidade de quem não quer se envolver emocionalmente. Jang sentou na poltrona plástica e observou a figura da avó com a sensação de que, se perdera aquela proteção tangível, perdera algo fundamental. Yu Chang assumiu o papel de protetor com uma vontade crua. Ele tinha feito escolhas duvidosas no passado e Jang sabia. Mas ali, com as mãos firmes e os olhos sombreados por noites sem dormir, ele lembrava o irmão das alianças de família, gente que sempre aparecia quando a temperatura subia. Não vai ser só você contra todos, disse ele, agora com uma calma nova. Não enquanto eu puder pegar uma parte dessa briga. Naquele corredor de hospital, um rumor renovou-se. Havia uma testemunha que fazia parte do KTV. Um dos presentes no lugar, um assistente de produção com carreira em risco, havia gravado outra câmera que mostrava a cena inteira. O assédio, o empurrão, a expressão de Jang que dizia "eu não sou isso". O arquivo estava com medo, salvo num pendrive que, segundo boatos, circulava entre mesas. Pessoas com acesso podiam decidir se o entregavam ou o apagavam. A intriga era assim, há sempre uma chance, por menor que seja, de transformar a narrativa quando um arquivo cai nas mãos certas. Mas havia outro problema. O vazamento técnico do projeto trazia assinaturas digitais. E uma assinatura pode ser forjada, mas só se quem mexe nas linhas de código for perito. Alguém havia manipulado timestamps e havia pistas sutis de que os arquivos haviam sido expostos por dentro, por uma mão que sabia onde as portas ficavam. Na empresa, os olhos se voltaram para as câmeras internas, para logs de acesso, para quem visitou o servidor naquela madrugada. O que era usado para proteger virou pista. Jang, entre visitas ao hospital e reuniões rápidas com advogados que não conheciam o calor de suas mãos, sentiu a queda. Não era apenas o golpe público, era a sensação de que cada escoro do seu mundo se dissolvia em areia. A imprensa não dormia, as atas internas eram frias, colegas que sorriam nos eventos davam de ombros quando passavam no corredor. No entanto, o que parecia ruína começou a mostrar frestas. Um e-mail anônimo chegou na caixa de entrada de Jang, sem assinatura, com um único anexo. Uma cópia de câmeras do corredor do andar de design na noite do vazamento. O arquivo era curto, uma sequência de imagens granuladas, mas mostrava algo. Alguém entrando com uma caixa marcada e saindo sem ela. A silhueta não era clara, mas havia um detalhe que saltou aos olhos de Jang e do irmão. Um broche que lembrava o laço de uma coleira executiva. Sumino era conhecida por usar adornos desse estilo. Não era prova, mas não era coincidência. Enquanto isso, Fan fazia o que sabia melhor, gerir aparências. Ele apareceu em entrevistas com o recato medido de quem quer controlar a narrativa. Sua expressão no noticiário era de homem traído e decepcionado, o arquétipo que a mídia sabe explorar. No fundo, porém, algo dele mudara. Para ele, a perda mais rancorosa não era do respeito público, mas do controle. Se a esposa que havia sido submissão planejada resultava em ruído, sua resposta seria retórica afiada e estratégias de bastidor.
Ele não esperava que a mulher que ele acreditava dissolvida em boa vontade tivesse, na verdade, traços de fogo. A descoberta do arquivo das câmeras foi um sopro. Não era limpeza instantânea, era começo de investigação que exigia astúcia. Zheng percebeu que precisava de aliados que aprendessem a mexer nas chaves certas. Ela pediu a ajuda de uma assistente leal, Lin Cheng, uma moça que trabalhara com ela nos tempos áureos e que tinha o talento de transformar curiosidade em ação discreta. Lin começou a rastrear registros de quem acessara o servidor e encontrou uma assinatura digital que pulava de um computador para outro. Era técnico, era chato e era a pista que poderia inverter uma narrativa. Mas o jogo sujo tem sempre uma reação. Depois da primeira reviravolta com as imagens, outra tempestade bateu na porta. Fotos novas, comprometedoras, desta vez com ângulos que sugeriam intimidade. Foi o suficiente para que o departamento de compliance abrisse um processo interno contra Zheng. A empresa podia alegar investigação e neutralidade, mas a tinta que manchava era o de sempre: reputação. Enquanto a equipe jurídica passava papéis, Zheng se viu encurralada por tribunais de elevador e por mensagens que, mais do que palavras, concluíam um enredo que lhe fora imposto. No hospital, a avó abriu os olhos com a claridade de quem ainda sabe que o mundo pode ser reparado em pequenos atos. Ela pediu por tranquilidade, por chá quente e pelo broche de jade que Zheng colocou no travesseiro como se fosse um talismã. Sonhos de recomeço eram agora mais concretos. Havia material, haveria provas. Mas também havia um risco óbvio. Quanto mais ela lutasse, mais a máquina de propaganda do marido poderia acelerar sua queda. A noite em que Lin retornou com 2 arquivos, o coração de Zheng bateu com o tipo de medo que faz as mãos suarem. Um dos arquivos era um print de uma conversa interna entre Sumino e um executivo do setor de TI às 2 da manhã. Menções a remover rastros e fazer a culpa cair certo. O outro era um vídeo borrado de alguém entrando no laboratório de design. Não era prova jurídica, mas era arma narrativa, o suficiente para armar uma linha de defesa para abrir uma frente investigativa. Era também a fagulha que podia incendiar o castelo de cartas que o marido havia erguido. No entanto, entre as peças que chegavam às mãos de Zheng, havia algo que a fez respirar de um modo novo. Um documento velho, das gavetas do pai, uma folha amassada com um nome e uma assinatura que conectava a família a um acordo que remetia ao passado da empresa. Era como se uma antiga rachadura no poder escondesse um túnel. Yu Chang, folheando aquelas páginas, deixou escapar uma teoria que parecia saída de filmes. Alguém dentro do círculo de confiança de Fun poderia estar manipulando as pontas do poder por interesse próprio. Se assim fosse, a traição que batia na casa de Zhang poderia ser apenas a ponta do iceberg. No escritório, os corredores se tornaram câmaras de guerra. Zhang aprendeu a andar com cuidado e com a frieza de quem sabe que qualquer palavra pode ser usada contra si. A cada olhar de piedade, a cada comentário murmurante, sua determinação fermentava. Era uma decisão que não estava só embasada na raiva, era também estratégica. Se havia provas, era preciso organizá-las. Se havia testemunhas, era preciso persuadi-las a falar antes que a memória fosse coadjuvada por medo. E foi exatamente aí, num ponto em que tudo parecia impossível, que a história respirou. Um e-mail sem remetente, a mesma caixa anônima que enviara o vídeo, trouxe uma mensagem curta. Quer ver a verdade? Venha na sala 712 amanhã, às 22 horas. Era tanto um convite quanto uma armadilha. A ideia de reagir sozinha era tentadora e tola. Ainda assim, havia algo que pulsava dentro de Zhang, curiosidade misturada com coragem que não sabia o nome. Ela concordou em ir, mas não sozinha. O irmão, a avó, Lin, cada um marcou presença de forma que não parecia encenação. Eles foram porque entenderam que a narrativa não se muda com discursos, muda com fatos. O que eles encontraram naquela noite foi um pequeno passo, uma cópia de backup do servidor, escondida num cofre que um consultor terceirizado mantinha. Havia lá registros de acessos que contradiziam a versão oficial. Não era suficiente para derrubar Fun, mas era suficiente para obrigá-lo a suar. Enquanto a noite se espalhava e a guarda de Zhang apertava a mão em punhos que não tremiam mais, Fun dormia numa casa que era palco e prisão.
Ele ouvira rumores, claro, e tinha suas próprias cartas guardadas. Porém, seu erro mais grave fora subestimar o tipo de fogo que encontra quem foi empurrado para a margem. Zhang não queria vingança pela vingança, ela queria justiça que lhe permitisse existir no mundo como autora do próprio destino. E, nesse desejo, havia determinação intelectual que ele jamais teria previsto. Quando a polícia interna anotar o arquivo da sala 712, o jogo entraria em nova fase. Mas isso é parte de um capítulo que começa a se abrir. A virada ainda não estava concluída. O ônibus da narrativa apenas começava a virar esquina. Havia pacientes no hospital que aguardavam notícias. Havia um CEO que ainda acreditava no tal do cartão. Havia uma avó que sorria com fios de esperança nova. Havia, sobretudo, Zhang, de pé entre estilhaços, juntando com as mãos aquilo que ainda podia ser reconstruído. Se esta história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ver uma virada. Para mais reviravoltas como esta, ative as notificações. O aviso do e-mail chegou ao meio da noite, com o tipo de objetividade que assustava. Recebido. Iniciada a coleta. A mensagem vinha de compliance e trazia anexos técnicos que iluminavam mais do que explicavam. As horas seguintes foram uma colcha de decisões e pequenas violências administrativas. Convocatórias, requisições de documentação, pedidos de silêncio. A empresa respirava protocolo, a máquina de aparência pedia calma. Para Zhang, cada burocracia era um obstáculo que precisava transpor com paciência fria. Ela aprendeu a esperar com a mesma intensidade com que costurava, ponto por ponto, medindo o tecido antes de cortar. Lin Cheng se tornou a ponte entre sua instintiva criatividade e a lógica impiedosa dos registros. Sentaram-se numa sala de reunião pequena, a luz fluorescente transformando as canecas de café em objetos de resistência. Lin mexeu no laptop como quem vira páginas de um diário proibido. Achei algo, disse Lin, sem tentar disfarçar o alívio. Não é prova final, mas é pista. O servidor registrou um acesso a 02:12 daquela madrugada. Usuário identificado como consultor_X. O IP veio de um laptop cuja assinatura estava vinculada ao turno de Suminu no sistema de visitantes. Zhang sentiu um frio que vinha do estômago. Não era novidade considerá-la alvo. O que importava era poder. Lin continuou. Havia um segundo registro, uma tentativa de alterar timestamps feita por um usuário com privilégios elevados. O nome associado? Uma conta de admin, cujo e-mail corporativo pertencia ao assistente pessoal de Fan. Um silêncio comum caiu sobre as 3 pessoas na sala. Era a confirmação do que Zhang já suspeitava. As portas tinham sido abertas por dentro. Não precisava provar que seu ex-marido a traíra em outro leito. Precisava provar que a estrutura que sustentava a empresa permitiu que alguém plantasse uma narrativa para destruí-la. Yu Cheng, que raramente se deixava levar por paciência, bateu a mão na mesa com um gesto simples, mais de alerta do que de raiva. "Isso dá cadeia?" perguntou. Lin sacudiu a cabeça. "Não é tão simples, mas é alavanca. Se conseguimos ligar aquele consultor a Su e ligar a conta de admin ao assistente, temos linha de investigação. Precisamos documentar tudo com cuidado. Se dermos o passo errado, eles escondem as trilhas." Naquele momento, a estratégia se moldou. Não iriam apenas reagir. Iriam empurrar a investigação para onde ela queimaria a própria empresa. E isso exigia paciência, aliados e uma peça pública que ninguém esperaria. A primeira frente foi chamada de limpeza de narrativa. Zhang começou a participar de reuniões com uma postura calculada. Em público, mantinha a cabeça erguida. Em privado, transformava lembranças em provas, fotos, backups pessoais, rascunhos guardados em nuvens fora do ecossistema da empresa. Mandou para um servidor seguro cópias de seus projetos, assinaturas digitais que haviam sido criadas antes do vazamento, uma linha temporal impossível de ser forjada sem acesso de dentro. A defesa técnica foi amarrada. O segundo movimento foi buscar quem tinha algo a ganhar calando-se. A cultura do escritório se sustentava em favores. O dinheiro não era o único motor. Era o medo de perder o lugar, a mesa, o acesso.
Lin encontrou uma pessoa que parecia frágil entre os poderosos, um assistente de produção que havia gravado o segundo ângulo do KTV. O rapaz estava com medo, carreira, salário, exposição, mas era um ponto de virada. Zhang foi ter com ele num café de esquina. Era uma conversa curta, direta. Mostrou empatia, não fez promessas vazias. Lembrou que proteger um deles era proteger todos. Se eu fala, perco o emprego, ele murmurou, o olhar evitando da mulher à sua frente. Então não fale, respondeu Zhang com a voz sem ternura. Entrega, me dá a cópia, armazenamos, eu cuido da sua segurança. Ele hesitou, depois, com mãos que tremiam, lhe passou um pendrive. Era um arquivo bruto, sem edição, com o ângulo completo da cena. Era a cena real, assédio, tentativa de invasão, resistência. O som registrava o ambiente. A imagem mostrava claramente as mãos se movendo e as reações de Zhang. O que o corte do telefone viralizara não demonstrava. Havia caixa preta, havia produto cru. Com aquela gravação em mãos, Lin começou a juntar os outros fios, prints de conversas, logs de acesso, um rastro de pagamentos discretos feitos a consultorias. Um desses pagamentos vinha de uma conta ligada a um fundo que financiava uma das marcas parceiras, a mesma que havia manifestado interesse em colaborar com a coleção internacional. Alguém havia tentado sabotar a ponte que ligaria Zhang àquela aliança. E quem se beneficiaria com isso era óbvio. Quem controlasse a chapa gostava de eliminar variáveis. Enquanto o quebra-cabeça ganhava forma, o lado de fã desempenhava seu teatro. Do ponto de vista do CEO, a crise crescia como uma maré que ele acreditava conseguir conter com a habitual gestão de imagem. São palavras e gestos que amansam imprensa, discursos que fixam compaixão e recato. Ele apareceu em entrevistas com o rosto do homem magoado. Do seu ponto de vista interno, a surpresa maior não foi a traição do marido, isso ele já conhecia, mas perceber que havia falhas no seu círculo íntimo. Sabia que os o cercavam tinham ambições próprias. Não imaginara, no entanto, que alguém jogaria sua casa contra ele dessa maneira. As horas viraram semanas. Havia audiências internas, sessões de compliance, entrevistas com advogados e reuniões com a equipe de relações públicas. Em cada um desses momentos, Zhang mantinha a estratégia. Não imploraria por dignidade, exigiria a justiça. Seu tom nas reuniões era cortante, mas preciso. Não pedia clemência, pedia retorno de fatos. Eu não preciso da empresa de vocês para existir, disse ela num dos encontros com o conselho, com a voz que oscilava entre calma e ferro. Preciso apenas que se preserve a verdade. Ou vocês vão preferir manter a mentira por conveniência? As reações foram variadas. Alguns no conselho tinham medo da exposição e queriam varrer a sujeira para baixo do tapete. Outros, menos, viam que a situação, mal conduzida, podia custar muito mais que uma marca. A discussão atravessou dias, com advogados apontando riscos e investidores fazendo cálculos. Enquanto isso, Suminu não dormia. A vaidade e a ambição que antes a moviam, agora a sufocavam. Sentia o cerco apertar quando viu a gravação do KTV aparecer nos relatórios internos. As chamadas de Lin e Yu Chang foram inquietantes. Havia imagens que a colocavam naquele corredor e havia um broche similar ao que fora visto no vídeo de vigilância. Ela sabia que tinha algo a perder. Em vez de cair em drama público, Su procurou a tática mais antiga, o aceno de remorso. Surgiu em público com declarações que pareciam pedir desculpas a uma Zhang que de fato não precisava de desculpas. Procurou limpar seu nome oferecendo testemunho, mas havia uma contradição óbvia. Se tinha sido cúmplice, por que agora se mostrar solidária? A coisa cheirava a calculismo. A narrativa mídia-lingual expandiu. Zhang apareceu em poucos programas, com postura de quem não se deixa consumir. Não queria transformar sua dor em espetáculo. Em vez disso, trabalhou. Desenhou, costurou, acertou um protótipo que remetia às suas memórias. O vestido que, quando pronto, lembrava o broche de jade que a avó lhe dera. Era uma peça que contava sua história sem precisar de palavras. A coleção ganhou alma e, com ela, interesse de um cliente estrangeiro que vinha acompanhando como espectador desde o início. O movimento seguinte foi o que parecia impossível, negociar de maneira a transformar a crise em oportunidade.
Um dos diretores da grife estrangeira ligou diretamente para Zhang, pedindo ver o portfólio pessoal. Ele estava dividido entre a lealdade à Fan Holdings e a vontade de trabalhar com o talento que via nos desenhos. Era uma chance que poderia virar uma ponte definitiva, uma colaboração direta com Zhang, fora das amarras corporativas. Fan soube dessa conversa pelos canais de sempre, escritório, rádio, um amigo fiel que queria evitar a tempestade. Na mente do CEO, a possibilidade de perder a ponte ouvira como traição pura. Para ele, o que mais doía era o cálculo que falhara. Supunha que ela, fragilizada, buscaria conforto. Em vez disso, pedia trabalho. Enquanto as negociações se movimentavam, a investigação interna apresentou outro sopro de surpresa. Lin, depois de dias de rastreamento, encontrou um arquivo de log que havia sido deliberadamente alterado. A marca da alteração vinha de um terminal que estava no gabinete do assistente de Fun, aquele cujo e-mail aparecera com privilégios. Ao confrontarem o assistente, sua primeira reação foi negadora. Depois, lágrimas e desculpas. Ele mexeu no sistema para proteger o chefe, afirmou. Disse que recebera ordens vagas para limpar ruído. Fun, informado das acusações, entrou num estado que os que o conheciam nunca haviam visto. Não raiva exatamente, mas pavor controlado. O pavor de quem entende que o terreno que pisa é feito de cartas e que qualquer ventania pode revelar quais cartas faltam. Houve, naquelas noites, telefonemas que cortavam mais do que mendigos em tempestade. Ligações para investidores, articulações de bastidor, promessas e ameaças. Ainda assim, havia peças que lhe escapavam. A verdade é que ele não esperara que Zhang fosse tão metódica. Subestimara a capacidade de quem, ferida, aprendera a mirar. A peça que selaria a virada veio de uma fonte que ninguém no círculo íntimo de Fun poderia controlar, o cliente estrangeiro. Depois de ver os protótipos e os backups que Zhang apresentara, o diretor da marca decidiu que não faria negócios com a empresa que permitia a sabotagem. Propôs, em silêncio, transferir parte do contrato diretamente para Zhang, sobre condições de transparência e proteção jurídica. Era um soco forte na boca do estômago para Fun. Perder um contrato global para a própria mulher que deixava no banco da rua. A notícia correu nos corredores com velocidade de incêndio. O CEO tentou intervir com um ultimato. A transferência não poderia ocorrer sem uma reunião de conselho. Mas o cliente era pragmático. Havia cláusulas contratuais que protegiam interesses e avaliavam reputações. Para eles, um relacionamento com alguém cuja coleção surgia de uma história de resistência valia mais do que a conveniência de negociar com uma empresa manchada. Zhang recebeu a proposta com as mãos que tremiam, mas sem dúvidas. Era uma saída que trazia autonomia. Houve longo debate com Granba e Yu Chang. A avó, com os olhos que já viram guerras e salvação, perguntou simples: "Isso te faz feliz?" "Faz sentido", respondeu Zhang. Não era entusiasmo sem cautela, era uma decisão tomada depois de mapas traçados de risco e recompensa. O palco para o clímax foi armado com discrição. Em vez de um confronto explosivo, Zhang optou por um método que ninguém preveria. Usaria o projeto que havia sido alvo de vazamento como mostruário público de seu valor. Pediu uma apresentação formal ao cliente estrangeiro. Em uma sala neutra, com jornalistas ausentes e com representantes do conselho presentes por dever, ela mostrou tudo: os croquis, a agenda de desenvolvimento, os backups que dispunha, as fotos do KTV, as gravações brutas. Apontou com método cirúrgico as incongruências nos relatos internos, horários, logs, entradas de visitante. E acrescentou um golpe que deixou a sala em silêncio: a cópia do e-mail de transferência do contrato que avançava, um documento cujo reconhecimento financeiro, se oficializado, mudava tudo. A tensão no corpo de Fun foi instantânea quando a notícia do conteúdo da reunião vazou para a sua sala via um chamado que ele não conseguiu evitar. Ele estava no seu escritório, a cidade espelhando-se nas vidraças, quando viu a previsão de perda. O cliente pedira proteção jurídica para a transferência de parte do portfólio. Sua reação foi a de um homem desconcertado, conduzir uma reunião para conter a fuga de capital. Nunca imaginara que a aposta em desacreditar a esposa pudesse resultar em perder não só imagem, mas negócios palpáveis.
O choque do CEO teve duas faces. A primeira foi financeira, um contrato global, com margem e visibilidade, migrando para a mulher que ele desprezara. A segunda foi simbólica. Seu poder de decidir sobre destinos havia sido usurpado. Ele sempre imaginara que poderia recomprar a vida de quem desejasse com privilégios. Agora, a decisão de Jung em recusar o cartão mostrara que haveria coisas que seu dinheiro não permitiria comprar. No fundo do edifício, o conselho tomou uma decisão crítica. Havia pressão dos investidores. A percepção pública estava virando mercadoria em tempo real. Optaram por abrir uma investigação externa, convidando auditores legais independentes. Em paralelo, suspenderam temporariamente alguns executivos para garantir imagem. Entre os suspensos estava o assistente com privilégios. Também foi pedida a saída de Sumino de funções de liderança na área de projetos até que se apurasse tudo. A cena pública que consolidou a reviravolta aconteceu no dia do anúncio do cliente estrangeiro, que preferiu fazer tudo com discrição e com notas curtas. Havia imprensa claro no entorno, com profissionais já programados para teorizar sobre traição e poder. Mas o que se viu foi outra coisa. Jung estava lá, elegante na medida exata, com o vestido que lembrava o broche de jade. Subiu ao palco para falar da coleção, não como vítima, mas como criadora. Em sua fala, a menção sobre os episódios da vida pessoal foi medida. Usou a história para falar de resistência, de ética no trabalho, de direitos. Não foi vingativa, foi transformadora. Logo após a apresentação, o cliente confirmou a aliança e, numa carta pública, apontou que havia decidido transferir parte da colaboração diretamente para ela, não por piedade, mas por convicção de talento e integridade. As palavras foram como um verniz que secou a cena. Trabalhamos com quem respeita o processo e protege a propriedade intelectual. O recado era direto para quem houvesse falhado em proteger seus próprios sistemas. A reação de fã foi visível quando, ao assistir o vídeo do anúncio, viu a sua própria sala ser poupada da solenidade. Não havia aplausos para ele. Havia aplausos para a mulher que ele acreditara subjugada. Naquele instante, percebeu que subestimara quem tinha ao seu lado. A surpresa dele não era apenas por perder um acordo, era por perceber que sua tentativa de resolver as coisas à base de dinheiro havia gerado algo muito pior: autonomia pública. Mas a surpresa maior viria poucos dias depois, quando a investigação independente liberou um relatório preliminar. As análises forenses confirmaram o encolhimento de logs, o uso de uma conta de visitante para a entrada noturna e pagamentos feitos a uma consultoria não registrada oficialmente. Havia uma cadeia que apontava para Sumino como executor do plantio de arquivos. E havia outra cadeia que, com mais sutileza, indicava que alguém do entorno direto de Fan havia facilitado as condições. Não havia prova de que Fan havia ordenado o ataque. Havia, porém, evidência de negligência e de uma cultura que permitia manipulação. A consequência administrativa foi rápida. Sumino foi afastada. O assistente perdeu o cargo. O conselho exigiu a reformulação de processos e a revisão da governança interna. Para Fan, as consequências foram mais do que contratuais. Sofreu desgaste de imagem e perdeu influência numa negociação que considerava sua. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que havia algo que não se comprava. No clímax emocional, Jung enfrentou Sumino numa conversa à porta do prédio, onde por curto momento ficaram apenas duas mulheres e a cidade ao redor. Nenhuma plateia. Apenas as coisas não ditas. "Achou que me tiraria assim?" perguntou Su, com voz que misturava raiva e medo. "Não era você que eu queria tirar", respondeu Jung com um sorriso curto. "Eu só queria ser vista." "Você não entende o que eu arrisquei", retrucou Su. "Entendo o suficiente", disse Jung. "Arriscou reputação por ambição. Eu arrisquei a minha vida. Diferença entre nós é escolher por quê." As palavras foram como faíscas em óleo velho. Su esboçou um riso que não chegou aos olhos. Não houve agressões nem gritos. Haviam consequências a serem enfrentadas. Cada uma seguiria a rota que escolhesse. A partir dali, o terreno de Jung começou a estabilizar. Não foi uma recuperação imediata. Havia audiências, processos, acordos a serem costurados. Seu nome estava limpo em parte, mas os rastros do desgaste não desapareceriam.
Ainda assim, havia algo maior. Sua posição de trabalho e sua relação com o mundo criativo ganharam autonomia. O contrato que se firmou com o cliente estrangeiro envolvia proteção legal robusta. Em contrapartida, Jang comprometeu-se a fundar sua própria label, mantendo uma parceria estratégica com a grife. Era uma saída que devolvia dignidade e trazia risco calculado. Grandma ficou entre lágrimas e orgulho no dia em que soube que a neta partia para construir algo próprio. O hospital já era apenas um lugar de memória. Os dias que vieram trouxeram visitas mais leves, jantares com conversas que não precisavam de máscaras. Yu Cheng, por sua vez, deixou pequenos gestos de atenuação, pagou dívidas antigas, procurou restituir aquilo que devia e encontrou uma ocupação que não envolvia mais sombra. Entre irmãos havia um novo pacto silencioso, não mais endurecer um ao outro pela sobrevivência, mas construir juntos. A virada que o CEO nunca imaginou se concretizou em camadas. Primeiro, na perda do contrato, algo que mexeu com o caixa e com o ego. Segundo, na exposição das falhas organizacionais que fizeram pensar em mudanças de liderança. Terceiro, no exemplo público. Uma mulher que fora diminuída transformou a dor em uma marca que, ao invés de se esconder, mostrou valor. Fã viu, diariamente, sinais da mudança. Consumidores que antes associavam a marca à sua imagem, agora olhavam com atenção para o nome de Jang. Para ele, isso foi uma lição amarga. Dinheiro compra oferta, não lealdade, e tampouco compra coragem. Em privado, o homem que outrora fizera propostas com plástico caro sentou numa sala vazia e passou os dedos sobre uma mesa sem nada de valor. Não havia cartão que valesse a própria reputação restaurada. Teve vontade de telefonar, pedir perdão verdadeiro. Teve vontade também de manipular. Optou por se manter discreto. A soberba, no fim, cedeu a uma reflexão que não viraria manchete. O momento simbólico final aconteceu meses depois, numa sala de desfile improvisada, com luz que cortava e público composto por clientes, jornalistas e amigos que tinham permanecido fiéis. A passarela era curta, mas a sensação de vitória foi longa. Jang desfilou uma pequena coleção cápsula. O vestido principal, o que trazia o design do broche de jade, brilhou sob a luz como um testemunho. Quando os aplausos ecoaram, não houve gritos de guerra. Havia reconhecimento e, para muitos, surpresa sincera. Do lado de fora, no mesmo edifício onde outrora o logo da Fan Holdings dominava o saguão, os portões agora tinham outra ressonância para o CEO. Não aquele que controla tudo, mas aquele que vê que sua tentativa de domesticar alguém rendera o oposto. Ele ouviu os aplausos por transmissão, enquanto naquele momento a mulher que ele tentava reduzir recebia sua própria coroação. A surpresa dele era dupla: perder um contrato e perder a narrativa da sua supremacia. No desfecho, Jang deu a si 3 opções. Poderia voltar ao abrigo confortável, poderia aceitar uma posição com dependência renovada ou poderia construir. Escolheu a terceira. A fundação da label foi um passo metódico, contrato com proteção, equipe mínima que respeitava limites e um modelo de trabalho que retribuía a colaboração. Para a avó, era uma vitória silenciosa. Para Yu Cheng, era o começo de reparos que iam além de cheques. Para Lin, era a consagração de anos de competência. Algumas portas foram fechadas. Aquela casa de jantares, com o cartão sobre o prato, continuaria a ser o lugar da memória. Algumas pessoas tentaram reaproximação, mensagens de arrependimento, ligações formais, tentativas de fazer acordos. Ela recebeu tudo com a cortesia de quem sabe o valor de cada palavra. Não prometeu reconciliações fáceis, não se tornou personagem perfeita. Cometeu erros, alimentou raiva em momentos. Aprendeu, acima de tudo, que o poder de decidir era seu. No escritório da nova label, Jang colocou o broche de jade numa caixa de vidro, não como objeto de nostalgia, mas como lembrança do que não seria novamente vendido. Em frente ao espelho, experimentou a sensação de espaço. O vestido que ela desenhara agora a servia.
não era mais adornada por um sobrenome que protegia mais do que aprisionava. Era livre, no sentido de poder escolher como crescer. Fum, por sua vez, teve que enfrentar decisões que nunca imaginara. Prestar contas não apenas de contratos, mas de cultura. Percebeu que a autoridade vazia é frágil. Para ele, a lição foi dura. Aprender que o controle que se exerce sobre outros pode desfazer bases e que reputação não se reconstrói apenas com remendos. A história não terminou com um ato grandioso de vingança. Terminou com uma sucessão lógica de consequências, investigação que mostrou falhas, exposição que levou negócios a migrar e a descoberta de que a mulher que se partiu saiu em pedaços para juntar sua própria dignidade e transformar isso em criação. A surpresa do CEO foi exatamente isso. Ele não imaginou que a aposta de torná-la vendável acabaria por transformá-la em marca própria, maior que qualquer cartão que colocara sobre a mesa. Na última cena, Zheng abre a porta do ateliê numa manhã clara. Grandma está à janela, tecendo algo com mãos que não param. Yu Cheng sorri, mais magro de preocupação. Lin chega com caixas de amostra. Eles não organizam triunfo, organizam trabalho. Ela respira fundo, toca o broche com a ponta dos dedos e sorri. Um sorriso feito de reconhecimento duro e de promessa. O que veio depois foi justamente aquilo que o CEO nunca imaginou. Ela não voltou para ser objeto de negociação. Ela partiu para ser autora do próprio destino. Assinou seus contratos com a mesma firmeza com que meses antes recusara o cartão. E quando alguém, por descuido, mencionou o nome dele num corredor qualquer, ela apenas respondeu com a mesma frieza que usara na mesa do jantar. Não é cartão que compra uma vida. Se esta história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ver que recomeço é possível. Para mais viradas como essa, ative as notificações e acompanhe as próximas histórias.